Meu nome é Josué, tenho 42 anos e por 8 anos fui pastor de uma igreja pequena em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Antes de virar pastor, eu trabalhava como metalúrgico, ganhava mal, mas era honesto. Minha esposa Mariana sempre me apoiou, mesmo quando decidi largar tudo para abrir uma igreja na garagem da nossa casa. Tínhamos 2 filhos, Davi, de 17 anos, e Ana, de 14. E a gente vivia apertado, mas era feliz. Em 2017, a igreja finalmente saiu da garagem e alugamos um salão na Rua das Acácias. Era um lugar simples, cheirava a mofo misturado com incenso barato, e as cadeiras de plástico branco estavam todas rachadas. O som era uma caixa amplificada que a gente conectava no celular do Anderson, meu primo que tocava guitarra no louvor. Mesmo assim, quando aquelas 80 pessoas cantavam, parecia que éramos 800. A presença de Deus era real ali. Eu trabalhava meio período como motorista de aplicativo para complementar a renda, porque o dízimo mal pagava os R$ 800 do aluguel. Mariana era caixa no supermercado Guanabara e trabalhava em turno duplo quando as contas apertavam. A gente acordava às 5 da manhã, eu dirigia o dia todo e à noite pregava com a voz cansada, mas nunca desisti. Eu acreditava que Deus tinha me chamado para aquilo. O problema começou 2 semanas antes daquele domingo fatídico de outubro. Eu resolvi fazer um culto ao ar livre na Praça do Jardim Primavera, bem em frente ao ponto de venda do Comando Vermelho. Durante a pregação, 3 usuários de crack largaram a pedra ali mesmo e aceitaram Jesus, chorando, abraçando a Bíblia. Eu estava feliz, achando que era uma vitória espiritual, mas não imaginava que estava assinando minha sentença de morte. O gerente do tráfico, um cara que todo mundo chamava de Neguinho, perdeu R$ 2.000 naquela semana só com aqueles 3 clientes. Para ele, eu não era um pastor salvando almas. Eu era um concorrente tirando os clientes dele. Na favela, a ordem foi dada de forma bem clara. Eu soube disso depois. Esse pastor tem que sumir. Uma semana depois, cheguei na igreja de manhã e vi a porta pichada com tinta vermelha. Sai daqui, pastor! Eu limpei sozinho, em silêncio, com as mãos tremendo. Não fiz boletim de ocorrência porque sabia que seria inútil. A polícia não ia fazer nada. Mariana me implorou para fecharmos a igreja e voltarmos para a garagem, ou até mesmo para mudarmos de bairro. Mas eu disse que não ia deixar o diabo me intimidar, que Deus era maior que qualquer ameaça. Olhando para trás, percebo que meu orgulho já estava começando a crescer naquela época. Naquela manhã de domingo, 15 de outubro de 2017, eu acordei com Mariana chorando na cozinha. Ela tinha as contas de luz, água e do aluguel da igreja espalhadas na mesa, todas atrasadas. Josué, isso é loucura, ela disse entre soluços. Você trabalha 12 horas por dia de Uber, prega 3 vezes por semana e a gente não tem nem para comer direito. Deus realmente nos chamou para isso? Eu não soube responder porque, pela primeira vez em 8 anos, eu mesmo estava duvidando. Mas naquela noite, às 7h30, quando o louvor começou e eu vi aqueles rostos na igreja, alguma coisa mudou dentro de mim. Dona Conceição estava na segunda fileira como sempre, chorando e orando pelo filho que estava preso. Ou pelo menos era o que ela pensava. Seu Antônio, um aposentado de 70 anos, segurava aquela Bíblia surrada que ele lia todo dia. Jéssica, grávida de 7 meses, acariciava a barriga enquanto cantava. Eram só 65 pessoas naquela noite, porque estava chovendo e muita gente não foi. Mas quando Anderson começou a tocar "Quão grande é meu Deus" na guitarra, eu fechei os olhos no púlpito e senti uma paz que não sentia há meses. Pedi para todo mundo levantar as mãos e comecei a pregar sobre o Salmo 91. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Nenhum mal nos atingirá. A congregação repetiu em coro, todo mundo com as mãos levantadas, alguns chorando.
Eram 7h28 da noite e eu estava no melhor momento da pregação quando ouvi um barulho estranho lá fora. Parecia passos pesados se aproximando da porta, mas eu ignorei e continuei pregando. Anderson fazia um solo de guitarra e algumas pessoas começaram a adorar de joelhos. Outras levantavam as mãos com os olhos fechados. Era um momento lindo, genuíno, de verdadeira conexão com Deus. Eu não sabia que naquele exato momento, a 2 quadras dali, um homem chamado Ricardo estava estacionando uma moto roubada. Ele tinha 28 anos, acabara de sair da prisão há 3 meses e estava com uma escopeta calibre 12 dentro de uma mochila. Neguinho tinha oferecido R$ 5.000 para ele me matar. E Ricardo, desesperado e com dívidas, havia aceitado o serviço. Quando eu abri os olhos no púlpito e vi a porta da igreja se abrindo devagar, eu ainda estava sorrindo. Pensei que era alguém atrasado chegando para o culto. Talvez um visitante novo que Deus estava trazendo. Mas quando vi o homem encapuzado entrando com uma arma na mão, tudo parou. A música, os cânticos, até minha respiração pareceu congelar por um segundo interminável. O homem empurrou a porta com força e entrou gritando uma coisa que eu nunca vou esquecer. Cadê o Deus de vocês agora? A voz dele ecoou no salão pequeno e todo mundo congelou por 2, 3 segundos antes do pânico começar. Algumas crianças começaram a chorar. Pessoas se jogaram no chão e eu vi a Jéssica, aquela moça grávida, se encolhendo embaixo da cadeira de plástico, tentando proteger a barriga. Ele apontou a escopeta para o teto primeiro, como se estivesse testando se a gente ia reagir ou tentar fugir. O Anderson largou a guitarra no chão com um estrondo que fez todo mundo pular de susto. Seu Antônio tentou proteger a esposa com o próprio corpo, e 3 adolescentes que estavam nos fundos correram para a saída dos fundos, mas o homem gritou para ninguém se mexer. O único som depois disso era o choro abafado das pessoas e aquele ventilador de parede ainda girando, fazendo barulho como se nada tivesse acontecendo. Foi quando Dona Conceição gritou do fundo da igreja, e o grito dela foi tão desesperado que até o invasor pareceu tremer por um momento. "Ricardo, não!" Ela berrou, e eu vi a cara do homem mudar completamente debaixo daquele capuz. Ele olhou para ela e mesmo de longe eu consegui ver os olhos dele se enchendo de lágrimas. Era o filho dela, o mesmo filho por quem ela orava todo domingo, chorando naquela segunda fileira. Ricardo tirou o capuz devagar e eu vi o rosto dele pela primeira vez. Ele tinha uma tatuagem de palhaço no pescoço e uma cicatriz grande no ombro que dava para ver pela camisa rasgada. As mãos dele tremiam tanto que a arma balançava e eu percebi que ele estava suando frio, a camisa encharcada. "Mãe", ele disse baixinho, mas a voz dele saiu embargada. "Eu não tenho escolha. Eu devo para eles. Se eu não fizer isso, eles matam eu e a senhora." Dona Conceição começou a andar na direção dele e todo mundo ficou em choque porque a mulher estava caminhando direto para uma escopeta apontada. "Filho, Deus te ama", ela falava enquanto se aproximava com as mãos estendidas. "Você não precisa fazer isso. Jesus ainda tem planos para você." Ricardo deu 2 passos para trás, apontando a arma para ela agora, gritando para ela parar, que ele não queria machucá-la, mas ia fazer se ela não parasse. Eu estava paralisado no púlpito, vendo tudo acontecer como se fosse em câmera lenta. Foi quando ele apontou a arma diretamente para mim, e eu senti minhas pernas fraquejarem. Estávamos a 5 metros de distância, talvez menos, e eu conseguia ver o dedo dele no gatilho. "Desculpa, pastor", ele disse com a voz quebrada, "mas eu preciso do dinheiro. Eu preciso muito." E então ele puxou o gatilho. E eu ouvi apenas um clique seco, sem nenhum estrondo, sem nenhum tiro. Ricardo olhou para a arma confuso, balançou ela, tentou de novo. Clique. Nada. Ele verificou rapidamente. Eu vi os olhos dele arregalados de desespero. E tentou pela 3ª vez, apontando direto para minha cabeça. Clique.
A arma simplesmente não disparava. E eu estava ali, de pé, esperando a morte que não vinha. As pessoas começaram a sussurrar, alguns dizendo que era um milagre, outros ainda chorando com medo. Ricardo, completamente desesperado agora, apontou a arma para o teto e puxou o gatilho. Dessa vez o barulho foi ensurdecedor. Bang! O tiro funcionou perfeitamente e pedaços de gesso caíram sobre a congregação. Todo mundo se abaixou de novo, gritando, e meu ouvido começou a apitar com o estrondo. Ele olhou para a arma, depois para mim, depois para a arma de novo. Era tecnicamente impossível o que estava acontecendo. Quando ele apontou a escopeta para mim pela quarta vez, todo mundo prendeu a respiração. Eu vi o dedo dele se movendo no gatilho, vi o cano preto da arma a poucos metros do meu rosto e pela primeira vez na vida eu realmente achei que ia morrer. Pensei em Mariana, em Davi, em Ana. Pensei que nunca mais ia ver meus filhos crescerem. E então, clique. Nada de novo. A arma continuava travada quando apontada para mim. Ricardo caiu de joelhos no chão, soltando a escopeta que fez um barulho metálico ao bater no piso de cimento. Ele começou a chorar compulsivamente, as mãos na cabeça, balançando para frente e para trás. Tem algo aqui, ele repetia sem parar. Tem algo me segurando. Eu não consigo. Eu não consigo. Dona Conceição correu e abraçou o filho, os dois chorando no chão. E eu continuava em pé no púlpito sem conseguir me mexer. Foram 10 segundos de silêncio absoluto antes de alguém gritar que era um milagre de Deus. Então todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, algumas pessoas chorando de alívio, outras ainda em choque embaixo das cadeiras. Eu olhei para minhas mãos e vi que estavam tremendo descontroladamente. E foi quando percebi que tinha algo quente escorrendo pela minha calça. Eu tinha me mijado de medo ali no púlpito, na frente de todo mundo, mas ninguém estava prestando atenção nisso. Alguém ligou para a polícia e em 15 minutos 3 viaturas chegaram com sirenes ligadas. Ricardo não tentou fugir. Ficou ali abraçado com a mãe, chorando e repetindo que não conseguiu me matar, que algo tinha impedido ele. Os policiais pegaram a arma, algemaram ele e eu desci do púlpito pela primeira vez desde que tudo começou. Minhas pernas quase não me seguravam. Um policial me perguntou se eu estava bem e eu só conseguia acenar que sim com a cabeça, mas a verdade é que eu não estava bem. Eu estava em choque total. Quando levaram Ricardo para a viatura, ele olhou para trás e gritou uma última coisa que ficou gravada na minha mente. Me perdoa, pastor. Eu realmente ia fazer, mas algo não deixou. Dona Conceição entrou na viatura junto com ele. E foi a última vez que eu vi os dois juntos naquela noite. O que eu não sabia era que aquele momento, aquele milagre que todo mundo testemunhou, ia mudar minha vida de uma forma que eu nunca poderia imaginar. A delegacia estava lotada naquela noite quando eu cheguei para prestar depoimento. O delegado Fernando, um homem de uns 45 anos com cara de quem já tinha visto de tudo, me levou para uma sala e começou a fazer as perguntas de praxe. Ele era claramente cético, anotava tudo com uma expressão de desconfiança, e quando eu contei que a arma falhou 3 vezes apontada para mim, mas funcionou no teto, ele parou de escrever e me olhou como se eu estivesse mentindo. Ricardo estava em outra sala sendo interrogado, e eu conseguia ouvir ele chorando, mesmo com a porta fechada. Dona Conceição tinha pedido para entrar na sala com o filho, e Fernando, meio que contra as regras, deixou porque percebeu que ela era da nossa igreja. Fiquei esperando quase 2 horas até que o delegado voltou com um papel na mão e disse que Ricardo tinha confessado tudo. Que Neguinho tinha pagado 5 mil reais para ele me matar, que a dívida dele com o tráfico era de 3 mil e que ele ia usar o resto para tentar recomeçar a vida. O que me deixou mais impressionado foi quando Fernando me chamou 3 dias depois para ir no estande de tiro da polícia. Ele tinha testado pessoalmente a arma do Ricardo.
20 disparos, 0 falhas. A escopeta funcionava perfeitamente. A munição estava adequada, não tinha nenhum defeito mecânico. Pastor, tecnicamente falando, era impossível essa arma ter falhado 3 vezes seguidas. Ele me disse acendendo um cigarro: eu não acredito em Deus há 20 anos. Mas esse caso aqui está me fazendo questionar algumas coisas. O Jornal Extra publicou a matéria no dia seguinte com o título gigante: Milagre em Duque de Caxias, arma falha 3 vezes. A notícia se espalhou igual fogo em mato seco. Em 2 dias, todo mundo no Rio estava falando sobre o pastor que Deus protegeu. Meu celular não parava de tocar, eram jornalistas, outras igrejas querendo que eu fosse pregar, e até alguns programas de televisão pedindo entrevista. Eu não estava preparado para nada disso. O batismo do Ricardo aconteceu no domingo seguinte, só 1 semana depois da invasão. A gente improvisou uma piscina de fibra no estacionamento da igreja porque ele queria ser batizado o quanto antes. Apareceram mais de 200 pessoas naquele dia, e metade eram curiosos que tinham visto a notícia no jornal e queriam ver o homem que tinha tentado me matar. Havia câmeras de celular filmando de todos os ângulos. Eu nunca tinha visto tanto movimento na nossa igreja pequena. Quando o Ricardo entrou na água, ele estava tremendo da cabeça aos pés, e não era de frio. Ricardo Conceição da Silva, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu perguntei com a voz embargada de emoção. Aceito. Ele mal conseguiu falar porque estava chorando muito. E quando eu o mergulhei na água, Dona Conceição caiu de joelhos na beira da piscina gritando: Obrigada, Jesus, obrigada. Foi um momento tão intenso que até eu chorei ali, na frente de todo mundo. Alguém filmou tudo e postou no Facebook, e em 48 horas o vídeo tinha 2,3 milhões de visualizações. Os comentários eram divididos. Metade das pessoas dizendo glória a Deus, irmão, e tô chorando aqui. A outra metade dizendo que era armação, que a gente tinha combinado tudo para ganhar fama. Isso me incomodou no começo, mas eu tentava ignorar porque sabia que a verdade era que Deus tinha feito um milagre real naquela igreja. Em novembro, 2 programas de televisão me chamaram para dar entrevista. O primeiro foi o Fala Que Eu Te Escuto da Record, onde eu contei toda a história para 3 milhões de telespectadores. A apresentadora chorou ao vivo, o público aplaudiu de pé, e quando eu saí do estúdio, tinha gente me pedindo foto na rua. Pela primeira vez na vida, eu me senti importante. E esse sentimento, eu percebo agora, foi o começo da minha queda. Em abril de 2018, 6 meses depois do milagre, a igreja tinha crescido de 80 para 400 membros. Tivemos que alugar um salão maior e as ofertas começaram a entrar de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu parei de trabalhar como motorista de aplicativo, porque agora a igreja conseguia me pagar um salário de R$3.000 por mês. Não era muito, mas para quem sempre passou necessidade, parecia uma fortuna. Foi nessa época que uma editora me procurou, querendo publicar um livro sobre a minha história. Eles ofereceram R$10.000 de adiantamento, e eu aceitei na hora porque a gente ainda tinha dívidas atrasadas. O livro se chamava Quando Deus Desarma o Inimigo, e em 3 meses vendeu 50.000 cópias. De repente eu tinha dinheiro sobrando no fim do mês pela primeira vez em 20 anos de casamento. E isso mudou alguma coisa dentro de mim. Em maio, eu entrei numa concessionária só para olhar carros usados baratos, mas o vendedor me reconheceu do jornal. Pastor, o senhor é o cara do milagre, que história linda! Ele disse todo animado, com a grana que o senhor deve estar fazendo agora. Por que não dá uma olhada naquele Corolla Zero ali? Eu ia recusar, mas pensei, por que não? Deus tinha me abençoado. Eu merecia ter um carro decente depois de tanto sofrimento. 3 horas depois, eu saí de lá com um Corolla prata 0 km, financiado em 60 vezes de R$1.600.
Quando cheguei em casa com o carro novo, Mariana estava lavando roupa no tanque como sempre fazia. Ela viu o carro pela janela e ficou parada, olhando sem acreditar. Josué, como você pagou isso? Ela perguntou, e eu respondi que tinha financiado, que a igreja estava crescendo e eu merecia. Ela não disse mais nada, apenas voltou a esfregar a roupa, mas eu vi as lágrimas caindo na espuma de sabão e aquilo me incomodou mais do que eu queria admitir. Naquela noite, pela primeira vez em nosso casamento, a gente dormiu sem se falar, cada um virado para um lado da cama, e eu sabia que algo estava começando a rachar entre nós. Em junho de 2018, eu fui chamado para dar uma entrevista no programa Palavra Amiga da Record. E foi lá que eu percebi o quanto eu tinha mudado. A apresentadora me perguntou, Pastor Josué, o senhor atribui o milagre à sua fé forte? Antigamente eu teria dito que não, que foi só a graça de Deus e que eu era apenas um servo indigno. Mas naquele dia, com as luzes do estúdio apontadas para mim, com maquiagem profissional no rosto e câmeras me filmando, eu respondi, eu sempre tive uma fé diferenciada. Deus honra quem honra Ele, e eu sempre honrei. Quando a entrevista foi ao ar, Anderson me mandou uma mensagem no WhatsApp. Mano, você ouviu o que disse? Fé diferenciada? Você sempre foi humilde, que história é essa? A mensagem dele me irritou profundamente porque, no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Mas ao invés de refletir, eu simplesmente bloqueei o número dele. Não queria ouvir críticas, não queria ninguém me lembrando de quem eu era antes. Eu estava gostando dessa nova versão de mim mesmo. A igreja continuava crescendo. E em agosto já éramos 600 membros, com 2 reuniões aos domingos, porque não cabia todo mundo de uma vez. Eu tinha contratado a Thaís, uma moça de 24 anos, para ser secretária e gerenciar as redes sociais da igreja. Ela era bonita, dedicada e sempre me tratava com admiração. Dizia que eu era o pastor mais ungido que ela já tinha conhecido, que Deus tinha planos enormes para mim. Isso alimentava meu ego de uma forma que eu não percebia ser perigosa. As reuniões com a Thaís começaram a se estender até tarde da noite. A gente precisava planejar estratégia de crescimento, gerenciar as redes sociais, responder mensagens de novos membros. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Mariana trabalhava no turno da noite no supermercado, então ela não via o quanto eu ficava até tarde sozinho com a Thaís no escritório da igreja. Em fevereiro, eu comecei a reparar que ela usava um perfume específico que eu gostava. E em março, ela começou a mandar mensagens pessoais no WhatsApp às 11 da noite, perguntando se eu estava bem, se eu estava cansado. Em abril, aconteceu algo que eu deveria ter cortado pela raiz, mas não cortei. Thaís usou uma blusa mais decotada numa reunião e fez um comentário que me deixou desconfortável. Pastor, o senhor está mais bonito ultimamente. Deve ser a bênção de Deus. Eu sorri sem jeito e agradeci. Mas aquela noite eu não consegui dormir pensando naquilo. Estava começando a sentir algo que eu não sentia há anos. E o pior é que eu não estava lutando contra, eu estava deixando aquele sentimento crescer. Nessa mesma época, seu Antônio, aquele senhor de 70 anos que sempre foi fiel na igreja, pediu para falar comigo depois de uma reunião de liderança. Pastor, a oferta do mês passado foi de R$187 mil e o senhor pegou 56 mil de salário. Isso é 30%, não é muito? A pergunta dele me deixou furioso de uma forma desproporcional. Seu Antônio, o senhor sabe o quanto eu trabalho? Quanto eu me sacrifico? Eu mereço essa bênção. Eu praticamente gritei com ele, e o velho abaixou a cabeça e não falou mais nada. Mas eu vi a decepção nos olhos dele. Dona Conceição, a mãe do Ricardo, parou de me cumprimentar depois dos cultos. Antes ela sempre trazia uma marmita para mim, dizia que eu precisava comer bem porque trabalhava muito. Agora ela mal olhava nos meus olhos, passava direto por mim como se eu fosse invisível. O Ricardo também tinha mudado comigo. Ele era grato pelo batismo, mas percebia que algo estava diferente.
Uma vez ele me perguntou: Pastor, o senhor ainda ora sozinho em casa? Eu disse que sim, mas era mentira. Fazia meses que eu não orava de verdade. A verdade é que eu tinha parado de ler a Bíblia em casa. Só pregava o que já sabia de memória, reciclava sermões antigos e quando tentava orar, as palavras saíam mecânicas. Pai, obrigado pelas bênçãos. Proteja a família em nome de Jesus, amém. 30 segundos de oração vazia, sem sentir absolutamente nada. Mas eu não contava isso para ninguém, porque precisava manter a imagem do pastor ungido, do homem de Deus que tinha sido protegido por um milagre. A máscara estava ficando cada vez mais pesada de carregar. Em junho, Mariana tentou conversar comigo sobre a nossa relação. Josué, a gente não se fala mais. Você está sempre ocupado com a igreja, com as viagens, com as entrevistas. Ela disse com os olhos marejados: eu sinto que perdi meu marido. Eu respondi que ela não entendia a pressão que eu tinha, que liderar uma igreja grande era difícil, que ela deveria me apoiar ao invés de reclamar. Ela saiu da sala chorando, e eu nem fui atrás. Fiquei lá assistindo TV como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Thaís me mandou uma mensagem às 2 da manhã. Pastor, você está acordado? Preciso conversar sobre uma coisa. Eu respondi que sim, e a gente ficou conversando por WhatsApp até às 4 da madrugada sobre a vida dela, os problemas dela, os sonhos dela. No final da conversa ela disse: você me entende de um jeito que ninguém nunca entendeu. Eu deveria ter bloqueado ela naquela hora. Deveria ter colocado limites. Mas ao invés disso, eu salvei a conversa e reli várias vezes nos dias seguintes. Em julho, o Davi, meu filho de 17 anos, parou de ir aos cultos. Quando eu cobrei, ele explodiu de uma forma que eu nunca tinha visto. Sério, pai? Você quer me dar lição de moral? Todo mundo na igreja está comentando que você está tendo caso com a Thaís. A mãe chora escondida todo dia e você acha que eu sou idiota? Eu perdi a cabeça e dei um tapa na cara dele. Foi a primeira e única vez que bati no meu filho. Ele saiu de casa naquela noite e foi dormir na casa de um amigo. E ficamos 3 meses sem nos falar. No sábado, antes de tudo mudar de vez, eu tive um colapso emocional sozinho na igreja. Estava preparando a pregação de domingo, mas quando tentei orar, simplesmente não consegui. Ajoelhei, tentei adorar, forcei as palavras, mas só sentia um vazio enorme dentro do peito. Deus, você ainda está aí? Eu sussurrei no silêncio daquela igreja vazia. Não veio resposta nenhuma, só o barulho do ventilador girando no teto. E foi naquela noite, naquele momento de vazio espiritual completo, que eu ouvi uma voz pela primeira vez. Mas não era a voz de Deus. A primeira vez que eu senti a presença foi numa madrugada de agosto de 2018, às 3 horas da manhã. Eu acordei de repente com aquela sensação estranha de que tinha alguém no quarto comigo, sabe? Não era algo que eu via, era algo que eu sentia. Uma presença pesada, opressiva, mas ao mesmo tempo estranhamente confortável. Acendi a luz, olhei para todos os lados, não tinha ninguém. Mas a sensação continuava lá, como se olhos invisíveis estivessem me observando. Mariana dormia profundamente ao meu lado, então eu não a acordei. Apenas tomei um Rivotril e tentei voltar a dormir. Uma semana depois aconteceu de novo, mas dessa vez eu ouvi a voz. Não era uma voz alta ou assustadora como nos filmes. Era suave, quase paternal, falando direto dentro da minha cabeça. Josué, você está tão cansado, a voz disse, e eu congelei na cama com o coração disparado. Quem está falando? Eu sussurrei no escuro e depois de um silêncio que pareceu durar horas, a voz respondeu. Alguém que sabe o que você realmente quer. Eu pulei da cama, acordei a Mariana em pânico e quando ela perguntou o que tinha acontecido, eu não soube explicar.
Como eu ia dizer que estava ouvindo vozes? Passou mais de uma semana e eu achei que tinha sido só estresse, cansaço, excesso de trabalho. Mas aí, numa terça-feira, às 2 da manhã, a voz voltou com uma revelação que me deixou gelado. Não foi o Deus deles que travou aquela arma, Josué. A voz disse com uma certeza absoluta. Foi você? Eu perguntei tremendo. E depois de uma pausa ela respondeu, fui eu, e vou te mostrar por quê. O quarto ficou gelado de uma hora para outra, mas não era um frio físico, era um frio que vinha de dentro, como se minha alma estivesse congelando. A voz começou a falar coisas que mexeram profundamente comigo. Aquele Deus que você serve, onde ele estava quando sua mãe morreu de câncer, gritando de dor, quando você passou fome na infância, quando Mariana teve 3 abortos e você implorava por um milagre que nunca veio. Eu não conseguia responder porque tudo aquilo era verdade. Eram perguntas que eu mesmo tinha feito para Deus em momentos de desespero e nunca tinha recebido resposta. A voz continuou. Eu vi potencial em você. Por isso travei aquela arma, para que você ficasse famoso, para que você entendesse que o poder real não vem de orações vazias. Vem de acordos. Quem é você? Eu finalmente tive coragem de perguntar, e a voz deu uma risada baixa que fez minha espinha gelar. Você sabe quem eu sou, Josué, e você também sabe que estou falando a verdade. Eu sabia, sim. No fundo do meu coração, eu sabia exatamente com quem estava conversando, mas tinha medo demais de admitir em voz alta. Fiquei o resto da noite acordado, sentado na sala com todas as luzes acesas, tremendo e suando frio. Quando o sol nasceu, eu tentei me convencer de que tinha sido um pesadelo, que minha mente estava pregando peças. Mas eu sabia que não era. 2 semanas se passaram em relativa paz, e eu comecei a achar que talvez tivesse sido mesmo coisa da minha cabeça. Mas aí, numa quinta-feira, a voz voltou com uma proposta que mudaria tudo. Vou te dar um presente, Josué, uma prova de boa fé. Ela disse com aquele tom suave e convincente. Amanhã no culto vai ter uma mulher de blusa vermelha na 3ª fileira. Ela tem câncer no ovário, mas ainda não sabe. Ore por ela, diga que Deus revelou a doença e quando ela fizer os exames vai confirmar. Você será visto como profeta. E por que você faria isso? Eu perguntei desconfiado. Porque eu não sou o vilão que pintaram, a voz respondeu. Eu só quero parceria. Você me ajuda, eu te ajudo. Simples assim. No domingo seguinte eu estava nervoso durante todo o culto, procurando com os olhos alguma mulher de blusa vermelha. E lá pela metade da pregação eu vi, 3ª fileira, lado direito, uma mulher de uns 35 anos, que eu nunca tinha visto antes, usando uma blusa vermelha. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que todo mundo ia ouvir. Eu parei a pregação no meio, apontei para ela e disse: Irmã, Deus está me mostrando agora que você tem um problema sério de saúde na região do abdômen, algo que você ainda não descobriu. Faça exames urgentes. A mulher ficou branca, começou a chorar e a igreja inteira entrou em êxtase, dizendo que era a palavra profética. 3 dias depois, ela voltou à igreja em prantos. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Pastor, eu fiz os exames e descobriram um câncer no ovário em estágio inicial. Ela disse na frente de todo mundo, se eu não tivesse descoberto agora, em 6 meses, seria tarde demais. O Senhor salvou minha vida. A igreja explodiu em aleluias e glórias a Deus. Todo mundo falando que eu tinha dom profético, que Deus estava usando minha vida de forma poderosa. Eu sorria e aceitava os elogios, mas por dentro eu estava aterrorizado, porque eu sabia que aquilo não tinha vindo de Deus. Naquela noite a voz voltou, e dessa vez ela estava satisfeita. Viu como funciona, Josué? Eu te dou poder real, você faz o bem, fica rico e todo mundo ganha. Mas você é o diabo. Eu sussurrei no escuro do quarto, e a voz deu outra risada.
Eu sou o que seu Deus rejeitou porque eu quis liberdade, a mesma liberdade que eu ofereço a você agora. Não quero sua alma. Isso é invenção de Hollywood. Eu só quero parceria. E o que você ganha com isso? Eu perguntei. Cada alma que para de orar para ele e começa a procurar poder em mim, a voz respondeu: você vai construir um império evangélico enorme, mas não para ele, para mim. Eu fiquei 5 minutos completos em silêncio, processando tudo aquilo. Pensei em Mariana, que não sorria mais, em Davi, que não falava comigo, no vazio que eu sentia toda vez que tentava orar. Pensei na adrenalina do poder, na sensação de ser importante, de ser admirado, e pensei que se Deus realmente se importasse comigo, ele não teria deixado as coisas chegarem até aquele ponto. A voz esperou pacientemente, como se soubesse exatamente o que estava passando pela minha cabeça. Finalmente, com a voz tremendo, eu perguntei: o que você quer que eu faça? Por enquanto? A voz respondeu com satisfação evidente: apenas diga aceito, e o resto eu vou te instruindo aos poucos. Eu fechei os olhos com força. Respirei fundo 3 vezes e, numa voz quase inaudível, eu disse a palavra que selaria meu destino: aceito. Não houve trovões, relâmpagos ou manifestações sobrenaturais. Apenas um silêncio pesado que tomou conta do quarto. Mas eu senti algo mudar dentro de mim naquele momento, como se uma porta tivesse se aberto e algo escuro tivesse entrado. E a pior parte é que naquele momento eu realmente achei que estava fazendo a escolha certa. Na manhã seguinte, eu acordei me sentindo diferente, mais confiante, mais poderoso de alguma forma estranha. Verifiquei o celular e tinha uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns pelo programa na Rede Gospel. Contrato assinado ontem à noite. Gravação começa mês que vem. Salário R$15.000 mensais. Eu nunca tinha assinado contrato nenhum. Tinha apenas conversado sobre a possibilidade de um programa. Olhei para o teto do quarto e sussurrei: foi você, né? E a voz respondeu dentro da minha cabeça: primeira bênção de muitas, agora prepare-se. Porque o primeiro serviço está chegando. O primeiro comando veio 2 semanas depois, numa madrugada de setembro. Eu estava quase dormindo quando a voz cortou o silêncio do quarto como uma faca. Ricardo está roubando sua glória. As pessoas falam mais dele do que de você. Ele precisa sair. Eu sentei na cama assustado, o coração disparando. Sair como? Eu perguntei. E a voz respondeu com aquela calma perturbadora: afaste ele da igreja, o resto eu resolvo. Não, eu não posso fazer isso. Ele está mudado, é um testemunho vivo. Eu argumentei, mas a voz ficou fria de uma forma que me deu arrepios. Josué, você aceitou o acordo, não tem mais volta. Ou faz o que peço, ou tiro tudo que te dei e ainda exponho seus pecados para todo mundo. A ameaça me paralisou porque ela tinha razão. Se a Mariana descobrisse sobre as mensagens com a Thaís, se a igreja descobrisse sobre o dinheiro que eu estava desviando, se tudo viesse à tona, eu perderia absolutamente tudo. E o que você quer que eu faça exatamente? Eu perguntei com a voz tremendo. Plante dúvidas sobre ele, crie situações que o façam parecer não confiável, faça a igreja rejeitá-lo, a voz instruiu. Quando ele não tiver mais ninguém, vai voltar para a vida antiga. E o resto é destino. Eu fiquei o resto da noite acordado, travando uma guerra dentro da minha cabeça, mas no fundo eu sabia que ia obedecer, porque eu estava preso agora. Em outubro, comecei a executar o plano de forma sutil. Numa reunião de liderança, eu comentei casualmente: estou preocupado com o Ricardo. Ele tem faltado algumas reuniões de discipulado. Era mentira completa. O Ricardo nunca faltava nada, mas ninguém questionou porque eu era o pastor. O diácono Paulo franziu a testa e disse: sério? Ele parece tão comprometido. E eu plantei a semente venenosa. Vamos orar por ele.
Pessoas com passado criminoso precisam de acompanhamento constante. Às vezes, a recaída vem de forma inesperada. Vi a desconfiança se espalhando pelos rostos ao redor da mesa, e aquilo me deu uma sensação estranha. Era poder. Poder de manipular a percepção das pessoas com apenas algumas palavras. Em novembro, eu parei de chamar o Ricardo para pregar nos cultos de jovens, como eu fazia antes. Ele veio me perguntar se tinha feito algo errado, se tinha algum problema comigo. Pastor, rolou alguma coisa? Ele perguntou com aquela cara de cachorro abandonado que me fez sentir um pouco de culpa. Não, irmão, tá tudo bem. Eu menti olhando nos olhos dele. É só que a gente tá reestruturando a escala de pregadores, mas logo, logo você volta. Ele saiu cabisbaixo e eu vi a Dona Conceição me olhando de longe com uma expressão que dizia claramente: eu sei o que você está fazendo. Em dezembro, eu dei o golpe final. Peguei R$ 500 da caixa de ofertas e escondi no meu carro. E na reunião de liderança seguinte, eu levantei a questão com falsa preocupação. Irmãos, isso dói muito em mim, mas sumiu dinheiro da caixa de ofertas, eu disse pausadamente. E precisamos considerar que o Ricardo tem passado criminoso. Não seria a primeira vez que alguém recai. Dona Conceição, que estava presente na reunião, se levantou com tanta força que a cadeira caiu para trás. Como o senhor ousa? Ela gritou com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho foi transformado por Deus. Irmã Conceição, eu entendo sua dor de mãe, eu disse com aquela voz pastoral falsa, mas precisamos ser sábios. Ela cuspiu no chão na minha direção e saiu batendo a porta tão forte que o vidro quase quebrou. Uma semana depois, eu chamei o Ricardo para uma conversa particular no escritório da igreja. Ele entrou com esperança no rosto, achando que eu ia esclarecer tudo, mas o que eu fiz foi acabar com ele. Ricardo, as pessoas estão comentando sobre o dinheiro que sumiu, e mesmo eu acreditando em você, acho melhor você se afastar um tempo da igreja até a situação esfriar. O rosto dele desmoronou na minha frente. Foi como ver uma pessoa morrer por dentro. Pastor, eu não roubei nada, o senhor sabe que eu mudei, ele disse com a voz quebrada. Eu confiei no Senhor, o Senhor me batizou. Eu sei, Ricardo, e eu acredito em você, eu menti de novo, mas é melhor assim, é só temporário. Ele saiu daquele escritório chorando, e eu fiquei lá sentado me sentindo a pior pessoa do mundo, mas não voltei atrás. 3 dias depois, Dona Conceição apareceu na minha casa. Mariana atendeu a porta, e quando eu desci a escada, vi a mulher transtornada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Josué, você matou meu filho, ela gritou apontando o dedo para mim. Como assim, Dona Conceição? Eu fingi não entender. Ricardo voltou para o tráfico. Ela berrou com desespero. Ele disse que não tem mais lugar em igreja nenhuma, que Deus não o quer, que ele nunca vai ser aceito. Você destruiu a fé dele. Eu sinto muito. Vou orar por ele. Foi tudo que eu consegui dizer. E ela deu um passo à frente e cuspiu nos meus sapatos novos. Suas orações são malditas, pastor. E você vai pagar por isso. Ela foi embora e eu nunca mais a vi na igreja. Em março de 2019, às 2 da manhã, eu recebi uma mensagem do Anderson. Mano, você viu o G1? Ricardo morreu. Meu sangue gelou, minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Abri a notícia e li com o coração disparado. Homem é morto em confronto com PM em Duque de Caxias. Ricardo Conceição da Silva, 29 anos, conhecido por ter sido protagonista do caso da invasão à igreja em 2017, foi morto na noite desta sexta-feira durante troca de tiros com policiais militares no bairro Jardim Primavera. Estava no tráfico há 2 meses. Eu corri para o banheiro e vomitei tudo que tinha no estômago. Fiquei ali ajoelhado no chão frio, abraçado no vaso sanitário, chorando e tremendo. Eu matei ele, eu sussurrei olhando para o meu reflexo no azulejo. Eu realmente matei aquele garoto. A voz apareceu na minha cabeça, calma e satisfeita. Não, ele se matou. Você apenas deu um empurrãozinho.
Foi ele quem escolheu voltar para o crime, lembra? Mas eu sabia a verdade. Eu tinha destruído a fé dele, tinha tirado o único lugar onde ele se sentia aceito, tinha empurrado ele de volta para o abismo. E o pior é que eu tinha feito tudo isso conscientemente, friamente, metodicamente. O funeral foi no sábado à tarde e eu não ia comparecer. Mas algo dentro de mim me puxou para lá. Cheguei de carro importado, com óculos escuros, e fiquei no fundo tentando passar despercebido. Eram só 15 pessoas, a família e alguns poucos amigos. Dona Conceição estava debruçada sobre o caixão barato, chorando e falando com o filho morto. Você estava tão bem, meu filho. O que aconteceu? Por que você voltou? O pastor que fez o culto nem conhecia o Ricardo. Foi tudo genérico e vazio, sem nenhuma emoção real. Quando chegou a hora de pregar, Dona Conceição se virou para o fundo do cemitério onde eu estava escondido e gritou para todo mundo ouvir: "Não! Quem vai falar sobre meu filho é o pastor Josué, se ele tiver coragem." Todo mundo se virou para me olhar e, num silêncio constrangedor, eu fui obrigado a me aproximar. Olhei para o Ricardo no caixão, aquele mesmo rosto que tinha chorado aos meus pés, pedindo perdão por ter tentado me matar, o mesmo rosto que tinha sorrido no dia do batismo, agora estava pálido, frio, morto aos 29 anos. Tentei falar, mas não saiu som nenhum, apenas lágrimas que eu não conseguia controlar. Dona Conceição se aproximou de mim, olhou fundo nos meus olhos e sussurrou baixinho, mas com uma intensidade que perfurou minha alma: "Você matou meu filho 2 vezes, pastor. Primeiro matou a fé dele, depois matou ele mesmo, e o sangue dele clama contra você." Ela cuspiu nos meus sapatos de novo, na frente de todo mundo, e ninguém disse nada porque todos sabiam que ela tinha razão. Eu saí correndo daquele cemitério, entrei no carro e dirigi sem rumo por 3 horas até chegar num mirante chamado Pedra de Itaúna. Fiquei lá olhando para a cidade lá embaixo, pensando em pular, mas não tive coragem nem para isso, porque no fundo eu era um covarde que não tinha coragem nem de assumir as consequências dos próprios atos. Depois da morte do Ricardo, eu achei que a voz ia me deixar em paz por um tempo, mas foi exatamente o contrário. Os serviços começaram a vir mais rápido, mais pesados, mais cruéis. Em julho de 2019, a voz me acordou com um comando que me deixou em choque. "Anderson sabe demais. Ele viu você mudando. Ele questiona. Homens que questionam são perigosos. Destrua o casamento dele." "Não. Anderson é meu primo. A gente cresceu junto." Eu argumentei desesperado. "E ele te inveja," a voz respondeu. "Ele queria ser pastor, mas você conseguiu. Ele te odeia por dentro. E se você não fizer, o próximo acidente fatal vai ser com o Davi, seu filho." A ameaça contra meu filho me quebrou completamente. Eu criei um perfil falso no Instagram, me passando por uma mulher interessante e misteriosa, e comecei a conversar com o Anderson. Ele estava em crise no casamento com a Patrícia, trabalhando demais como motorista de Uber, e acabou mordendo a isca. Durante 2 meses eu alimentei aquela conversa, fingi interesse nele, pedi fotos íntimas, e quando ele mandou, eu imprimi tudo e coloquei no carro da Patrícia para ela achar por acidente. O casamento acabou em 3 meses. Ele perdeu a guarda dos 2 filhos pequenos, entrou numa depressão profunda e começou a beber. Eu destruí a vida do meu próprio primo, e a pior parte é que ele nunca descobriu que fui eu. Em janeiro de 2020, a voz me deu o 2º serviço. A igreja agora arrecadava R$250 mil por mês e ela queria 20% disso em contas no exterior. "Mas isso é roubar o dízimo dos fiéis", eu protestei, e a voz deu aquela risada sarcástica. "Josué, você matou um homem e agora se preocupa com dinheiro?"
Eu criei uma empresa fantasma de consultoria, fazia contratos falsos com a igreja e transferia R$50 mil por mês para offshores. Aquele dinheiro era lavado e voltava para o Brasil limpo, indo direto para contas do tráfico. O mesmo tráfico que vendia drogas para jovens da minha própria igreja. Em 2021, aconteceu algo que me assombra até hoje. 4 adolescentes da igreja morreram de overdose de cocaína numa festa. E quando a polícia investigou, descobriu que a droga tinha vindo de uma boca de fumo, financiada pelo dinheiro que eu desviei. Eu preguei no funeral quádruplo, consolei os pais destroçados, chorei lágrimas falsas no púlpito. Mas por dentro, eu sabia a verdade horrível. Meu dinheiro tinha comprado a droga que matou aquelas crianças. Naquela noite eu vomitei até não ter mais nada no estômago, e a voz apenas disse: "Você está aprendendo que poder tem um preço." Em abril de 2021, Mariana descobriu sobre a Thaís. Ela achou mensagens no meu computador, conversas que eu achei que tinha apagado, e me confrontou com uma raiva que eu nunca tinha visto nela. "Você está traindo com uma menina da idade da nossa filha?" Ela gritou, jogando o notebook no chão. E eu, ao invés de pedir perdão, ao invés de reconhecer meu erro, eu ataquei ela. "E você se importa? Quando foi a última vez que você me apoiou de verdade? Que entendeu a pressão que eu tenho?" Ela ficou me olhando como se estivesse vendo um estranho. E com a voz quebrada disse: "Eu te apoiei quando você não tinha nada, quando a gente comia macarrão 4 vezes por semana. E agora que tem tudo, você me troca?" Dei um ultimato cruel para Mariana. "Você pode ficar, fingir que está tudo bem e manter nossa imagem, ou pode sair, ficar sem nada e destruir a igreja. Sua escolha." Ela escolheu ficar, mas algo morreu nela naquele dia. A mulher que tinha sido minha parceira por 20 anos virou apenas uma figura decorativa ao meu lado nos cultos, sorrindo para as câmeras, mas morta por dentro. Davi, que agora tinha 20 anos, virou ateu militante e fazia posts atacando pastores corruptos. Todo mundo sabia que ele estava falando de mim. Ana desenvolveu anorexia nervosa, pesava 42 quilos, foi internada 2 vezes, e a psicóloga disse que ela tinha problemas profundos com a figura paterna. Em agosto de 2022, veio o serviço mais pesado de todos. Bruno, o tesoureiro da igreja, estava investigando as contas e tinha descoberto que faltavam R$600 mil no último ano. "Pastor, as contas não estão batendo", ele me disse numa reunião particular. "Eu preciso verificar isso pessoalmente. É minha responsabilidade." A voz foi clara naquela noite. "Bruno vai descobrir tudo. Ele precisa de um acidente." "Não, eu não vou matar ninguém diretamente", eu implorei. "Você não vai matar", a voz respondeu. "Vai apenas criar as condições. O destino faz o resto." Eu paguei R$3 mil para um mecânico corrupto cortar o cabo do freio do carro do Bruno pela metade. O mecânico perguntou se eu tinha certeza, disse que aquilo ia matar alguém, e eu inventei que o Bruno devia dinheiro para gente perigosa. No dia 18 de setembro, um domingo às 2h30 da tarde, Bruno saiu da igreja com a família no Gol 2015, a esposa Luciana, de 36 anos, e os 2 filhos, Heitor, de 8 anos, e Lívia, de 5. Eles iam visitar a avó em Petrópolis, e na descida da serra, o cabo do freio rompeu. O carro bateu num barranco e capotou 3 vezes. Bruno e Lívia morreram na hora. Luciana morreu no hospital 2 horas depois, e só o Heitor sobreviveu com o braço quebrado. Eu preguei no funeral triplo para 1.200 pessoas. Falei sobre os mistérios de Deus, sobre propósitos que não entendemos, sobre como precisamos confiar mesmo sem compreender. Heitor estava na primeira fileira com o braço engessado, olhando para mim com aqueles olhos vazios de quem perdeu tudo. Depois do culto, ele veio até mim e perguntou com a voz fininha de criança: "Pastor, por que Deus matou minha mãe, meu pai e minha irmã?"
Eu ajoelhei, abracei ele para as pessoas tirarem foto e disse: Deus não matou o filho, foi um acidente. Mas quando ele me abraçou, eu sussurrei no ouvido dele algo que nem ele entendeu. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Naquela noite eu não consegui dormir. Pela primeira vez em 3 anos, tentei orar de verdade, sem fingimento, sem teatro. Deus, eu sou um monstro. Eu sussurrei sozinho no quarto escuro. Eu matei gente inocente, destruí famílias, traí minha esposa. Eu sou o demônio. A voz apareceu imediatamente, mais forte que nunca. Não, você é um realista, Josué. Você entendeu como o mundo realmente funciona. Sobrevivência, poder, nada mais importa. Mas eu não acreditava mais naquilo. Eu só queria que tudo parasse, mas não sabia como sair daquela prisão que eu mesmo tinha construído. Entre 2019 e 2022, minha aparência mudou drasticamente. Eu tinha engordado 15 quilos, meu rosto estava inchado, tinha olheiras profundas que nem maquiagem escondia mais. Tomava Rivotril 3 miligramas por dia, a dose máxima permitida, além de uísque toda noite para conseguir dormir. Meu cabelo ficou completamente grisalho aos 46 anos e eu só sorria quando havia câmeras por perto. Por dentro eu estava apodrecendo, mas por fora a igreja continuava crescendo. Já éramos 2.000 membros, templo novo de 2.000 metros quadrados, programa na televisão, 3 carros importados na garagem. Sucesso absoluto construído sobre sangue e mentiras. Em março de 2023, a voz me deu o comando que eu sabia que eventualmente viria. Última tarefa, Josué. E depois disso você será livre. Incendeie a igreja durante o culto de domingo e mate todos. Meu coração parou por um segundo. Achei que tinha ouvido errado. Não, isso eu não faço. São 3.000 pessoas, eu disse com desespero. A voz ficou fria como gelo. Você já matou antes, isso é apenas maior escala. 800 a 1.200 mortes, você reconstrói com um seguro de 50 milhões, vira o maior pastor do Brasil e eu liberto você do acordo. Mas são famílias inteiras, crianças, eu implorei. E você se importa com isso agora? A voz riu. Você matou uma menina de 5 anos e pregou no funeral dela. Não finja ter consciência agora. Ela me deu as instruções detalhadas. Domingo, 10h30 da manhã, durante o culto principal com a igreja lotada. Derramar gasolina nas saídas de emergência, trancar por fora, voltar para o púlpito, acender as cortinas com isqueiro e sair pela porta lateral que só eu tinha chave. Saídas bloqueadas, fogo rápido, prédio antigo, sem sprinklers adequados. Seria uma tragédia nacional. Eu seria o pastor traumatizado que sobreviveu, reconstruiria uma mega igreja com o dinheiro do seguro e finalmente estaria livre do pacto. Parecia o plano perfeito, exceto pela parte onde eu teria que queimar vivas mais de 1.000 pessoas que confiavam em mim. No sábado à noite, dia 11 de março, eu estava sozinho em casa porque Mariana tinha levado a Ana para São Paulo para tratamento. Peguei os 10 galões de gasolina que tinha comprado durante a semana e coloquei no porta-malas do carro. Tentei beber para ter coragem, tomei uma garrafa inteira de uísque em 1 hora e acabei vomitando tudo. Tomei 6 miligramas de Rivotril, quase a dose letal, e desmaiei por 2 horas. Quando acordei, era 1 da manhã de domingo e eu tive um pesadelo horrível, onde via 1.200 corpos queimados, inclusive o Heitor, aquele menino órfão gritando pedindo ajuda enquanto as chamas o consumiam. Fiquei andando pela casa das 2 às 4 da manhã, conversando sozinho como um louco. Deus, se você existe, me mata agora. Eu gritava olhando para o teto. Eu sou um monstro. Eu não mereço viver. Então me fulmina agora. Mas só havia silêncio. Aquele silêncio pesado que eu conhecia tão bem. A voz apareceu zombando. Viu? Ele não está aí. Nunca esteve. Somos só eu e você. Sempre foi assim. Às 4h30 da manhã, eu peguei uma faca da cozinha e coloquei no meu próprio pulso.
Pressionei até sair um pouco de sangue, mas não tive coragem de cortar fundo, porque no final eu era covarde até para isso. Joguei a faca longe e chorei no chão frio da cozinha até o sol nascer. Às 5 da manhã, eu tomei a decisão. Vou fazer, não tenho mais escolha. Eu sussurrei, estou preso de qualquer jeito. Tomei banho, coloquei o melhor terno, peguei os galões de gasolina e dirigi até a igreja. Eram 6h15 da manhã quando cheguei, o prédio ainda vazio e silencioso. Comecei a derramar gasolina pela entrada principal, o cheiro forte queimando minhas narinas. Minhas mãos tremiam tanto que eu derramava metade no chão. Fui para as saídas laterais, despejei mais gasolina, tranquei as portas por fora. Fui para os fundos e fiz o mesmo. Reservei 2 galões para jogar nas cortinas do púlpito durante o culto, no momento exato da tragédia. Quando voltei para o salão principal às 6h50, eu vi o mural de fotos dos membros na parede. Família sorrindo, crianças, idosos, pessoas que confiavam em mim. E lá no canto, mesmo ela tendo saído da igreja há anos, ainda tinha uma foto antiga da Dona Conceição segurando um bebê no colo. A legenda dizia, membra desde 2005, Mãe Conceição. O bebê era o Ricardo, com 3 meses de idade, no dia que ele foi dedicado a Deus na igreja. Ela estava jovem, sorrindo, cheia de esperança para o futuro do filho. Um filho que eu ajudei a matar. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Caí de joelhos no chão e comecei a soluçar de uma forma que eu não fazia desde criança. Ricardo, Bruno, Luciana, Lívia, eu matei vocês. Eu gritava sozinho naquela igreja vazia. E agora vou matar mais 1.200. Eu sou o diabo. A voz tentou me acalmar. Não, você é apenas humano. Humanos fazem isso o tempo todo. Guerras, genocídios, massacres. Você é normal. Mas eu gritei mais alto. Não, eu não quero ser isso. A voz ficou ameaçadora. Você aceitou, você é meu agora. E eu berrei com todas as forças. Não, eu não sou. Eu estava ali no chão, encharcado de suor e lágrimas, quando fiz algo que não fazia há 5 anos. Orei de verdade. Deus, eu sei que não tenho direito, eu sei que vou para o inferno de qualquer jeito, eu sussurrei tremendo, mas eu não vou matar mais ninguém. Mesmo que você me mate agora, mesmo que eu vá para o inferno, eu não vou. Fiquei esperando ser fulminado por um raio, esperando a voz gritar comigo, esperando alguma coisa, mas só havia silêncio. Tentei de novo, agora com mais desespero. Jesus, eu não mereço nada. Eu sou pior que nada. Mas se você realmente morreu até por mim, então me perdoa. Não porque eu mereço, mas porque você é maior que meu pecado. E então aconteceu algo que eu não esperava. Uma paz inundou meu peito. Não foi êxtase, não foi euforia, não foram luzes celestiais nem nada cinematográfico. Foi apenas paz, como quando você finalmente consegue respirar depois de estar se afogando. Fiquei ali parado por 10 minutos, esperando a voz voltar para me ameaçar, me torturar, me obrigar a continuar. Tentei invocá-la. E aí, vai me matar agora? Mas só havia silêncio. A voz tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido, ou como se tivesse sido expulsa por algo maior que ela. Às 8h45 da manhã, eu limpei toda a gasolina do chão. Levei os galões de volta para o carro, abri todas as janelas da igreja para tirar o cheiro. Às 10 horas, as pessoas começaram a chegar para o culto, me cumprimentando normalmente. Bom dia, pastor. Eu apenas acenava com a cabeça, com um sorriso choroso no rosto, porque eu sabia o que tinha quase acontecido. Eu tinha estado a minutos de matar todos eles. O culto começou às 10h30, igreja lotada com 3.100 pessoas, louvor animado, todo mundo feliz. Eu estava no púlpito olhando para aqueles rostos pensando, eu ia queimar todos vocês hoje. Às 11h15, no meio da minha pregação sobre perdão e misericórdia, eu parei de falar. O silêncio tomou conta da igreja, todo mundo me olhando confuso, esperando eu continuar.
Irmãos, eu preciso dizer algo, e depois disso vocês vão me odiar. Eu comecei com a voz tremendo, e terão todo o direito. A igreja ficou em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado, onde você consegue ouvir até mosquito voando. Hoje de manhã, eu trouxe 10 galões de gasolina para cá, eu confessei. E o plano era incendiar esta igreja durante este culto, matar todos vocês e ganhar 50 milhões de reais do seguro. Começou um burburinho de incredulidade. Algumas pessoas rindo nervosamente achando que era ilustração de pregação. Outras já levantando assustadas. Não é ilustração. Eu continuei com lágrimas escorrendo. Nos últimos 5 anos, eu fiz um pacto com um demônio e executei serviços para ele. Matei Ricardo Conceição, destruí ele até não ter escolha, senão voltar para o tráfico. Matei Bruno, Luciana e Lívia, cortando os freios do carro deles. Desviei 3,2 milhões da igreja para lavar dinheiro para o tráfico. Traí minha esposa por 4 anos e hoje ia matar 3.000 pessoas. A igreja explodiu em gritos, choro, pessoas correndo para saídas, um tumulto completo. Um homem da terceira fileira correu até o púlpito e me deu um soco no rosto que me derrubou. Meu lábio rachou e começou a sangrar. Eu mereço, foi tudo que eu disse. Eu mereço tudo isso e muito mais. A polícia chegou em 15 minutos porque várias pessoas ligaram ao mesmo tempo, relatando que um pastor tinha confessado assassinato durante o culto. 6 viaturas cercaram a igreja e eu desci do púlpito com as mãos levantadas, dizendo para os policiais que eu estava me entregando, que tinha cometido crimes terríveis e queria confessar tudo. O delegado Fernando, o mesmo que tinha investigado o caso da arma há 5 anos, me olhou com uma mistura de choque e decepção. Pastor, o que você fez? Ele perguntou, balançando a cabeça. Eu estava começando a acreditar de novo por causa daquele milagre. E agora descubro que você é um assassino. Me levaram para a delegacia e durante 12 horas eu confessei cada detalhe de cada crime. Contei sobre o pacto, sobre como destruí o Ricardo, sobre o dinheiro desviado, sobre como mandei sabotar o carro do Bruno. Os investigadores gravaram tudo, pegaram meu celular, meu computador, documentos da igreja. Em 48 horas, eles tinham provas suficientes de peculato, homicídio qualificado e associação criminosa. O mecânico que cortou os freios foi preso também e confirmou que eu tinha pago 3.000 reais para ele fazer o serviço. Não havia como negar. Eu era culpado de tudo mesmo. A notícia explodiu na mídia nacional. Pastor confessa assassinato e pacto com demônio em pleno culto, gritavam as manchetes. Todos os canais de televisão mostraram filmagens do meu rosto sangrando enquanto eu era colocado na viatura. Pastores famosos faziam vídeos me condenando, dizendo que eu era a vergonha do evangelho, que nunca fui realmente convertido. Ex-membros da igreja davam entrevistas chorando, contando como se sentiam traídos. A igreja foi interditada, as contas bloqueadas, e o prédio foi colocado à venda para pagar as indenizações às famílias das vítimas. Mariana pediu divórcio 3 dias depois da minha prisão. Ela me visitou uma única vez na cadeia, apenas para dizer que estava levando a Ana para Minas Gerais e que eu nunca mais veria nenhuma das duas. Josué, eu não sei quem você é, ela disse olhando para mim através do vidro da sala de visitas. O homem que eu casei morreu há muito tempo e eu nem percebi. Você destruiu nossa família, destruiu nossa filha, matou gente inocente. Eu não consigo nem olhar para você. O divórcio foi finalizado em 2 meses. Ela ficou com a casa que ainda estava no nome dela. E eu fiquei sem nada. O Davi me visitou uma vez. Só uma. 4 meses depois da prisão. Ele não disse muita coisa. Apenas ficou me olhando por 5 minutos através do vidro. Pai, eu não acredito em Deus. Você sabe disso? Ele disse finalmente. Mas eu prefiro ter você assim, preso mas honesto, do que livre e mentiroso.
Antes eu te odiava. Agora eu só sinto pena. Você jogou tudo fora e para quê? Poder? Dinheiro? Foi tudo uma mentira desde o começo? Não, filho. No começo era real. Eu tentei explicar com a voz embargada, mas eu deixei o orgulho me destruir. Ele acenou com a cabeça e foi embora. E ficamos mais de um ano sem contato depois disso. O julgamento aconteceu em abril de 2023. A promotoria pediu 80 anos de prisão. A defesa pública tentou argumentar arrependimento e colaboração com a justiça. Familiares das vítimas estavam na plateia. A avó do Heitor me olhava com ódio puro. Os pais dos 4 adolescentes que morreram de overdose choravam abraçados. A irmã do Bruno gritou que eu era um monstro quando me viu entrar. A sentença foi 35 anos por triplo homicídio qualificado, peculato qualificado e tentativa de chacina em massa. Regime fechado, sem possibilidade de progressão antes de 12 anos. Quando a juíza leu a sentença, eu apenas disse: justo, obrigado. Fui transferido para Bangu 3, ala comum, onde pastores presos são figuras odiadas. No segundo dia, tomei uma facada no pátio, 8 pontos no abdômen e passei 3 dias na enfermaria. Nos primeiros 2 meses, apanhei 4 vezes, uma delas tão forte que perdi 2 dentes e fiquei com o olho roxo por semanas. Mas algo estranho começou a acontecer. Presos começaram a me procurar pedindo oração. No começo eu achei que era armadilha, mas não era. Eram homens quebrados, desesperados, querendo alguma esperança. Comecei a orar com eles sem câmeras, sem holofotes, sem manipulação. Apenas um pecador orando por outros pecadores. Em 2024, um ano depois da prisão, eu recebi uma carta que me fez chorar por 3 horas seguidas. Era do Heitor, o menino órfão que tinha perdido pai, mãe e irmã por minha causa. Pastor Josué, a carta dizia com letra infantil: minha avó me contou o que você fez, que você matou meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu deveria te odiar. Minha avó diz que eu tenho direito, mas Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Eu não sei fazer essa conta, mas acho que é muito, então eu perdoo você. Não porque você merece, mas porque Jesus mandou. E eu quero ver minha família de novo no céu, e você também precisa estar lá, senão não vou poder perguntar por que você fez isso. Perdoo você, Heitor. Colei aquela carta na parede da minha cela e leio todo dia. Aquele menino de agora 11 anos tinha me dado algo que eu não merecia. Perdão genuíno, sem condições, sem manipulação. Dona Conceição nunca me visitou e nunca vai visitar. Ela deixou claro através de uma mensagem que mandou pelo capelão da prisão. Eu não te perdoo, Josué. E talvez nunca perdoe. Mas oro para que Deus te perdoe, porque eu não consigo. É o máximo que ela pode fazer. E eu entendo perfeitamente. O Anderson parou de beber, se reconciliou com a ex-esposa como amigos, recuperou contato com os filhos. Ele não me visita, mas mandou dizer através do Davi que me perdoou, mas prefere distância. A igreja que eu construí sobre sangue e mentiras foi fechada e o prédio vendido virou um centro empresarial. Os 2.000 membros se espalharam por outras igrejas. Alguns nunca mais voltaram a congregar em lugar nenhum, traumatizados demais para confiar de novo. Um pastor humilde, chamado Samuel, fundou uma igreja pequena com 80 pessoas. Exatamente o número que tínhamos no começo, antes do milagre, antes da fama, antes de tudo desmoronar. É como se Deus estivesse recomeçando do zero, fazendo as coisas do jeito certo dessa vez, sem atalhos demoníacos. Hoje, em outubro de 2025, eu tenho 49 anos e estou há 2 anos e 7 meses preso. Emagreci 20 quilos, meu cabelo está completamente branco. Tenho rugas profundas no rosto que me fazem parecer 10 anos mais velho. Mas pela primeira vez em 7 anos, eu durmo bem à noite. Não preciso mais de Rivotril,
Não preciso de uísque, não tenho mais pesadelos com as vítimas. Acordo às 5 da manhã, leio a Bíblia de verdade, oro de verdade e sinto a presença de Deus de verdade. Não aquela presença falsa e manipuladora, mas a presença real que traz paz mesmo no meio do caos. Lidero um grupo de oração com 35 presos. A gente se reúne todo domingo às 10 da manhã, cantamos sem instrumentos, apenas vozes roucas e desafinadas de homens quebrados. Não tem púlpito. Eu fico em pé num caixote de madeira, não tem som profissional, não tem iluminação bonita, não tem câmeras gravando, não tem ofertas para contar. E é a coisa mais real que já fiz na vida. Esses homens não me seguem porque sou famoso ou porque opero milagres. Eles me ouvem porque eu sou igual a eles, um criminoso que encontrou perdão imerecido. No domingo passado, dia 20 de outubro de 2025, aconteceu algo que resumiu perfeitamente o que minha vida se tornou. Estávamos no meio do culto improvisado na cela, os 35 presos cantando o Amazing Grace, completamente desafinados, quando um detento novo chamado Márcio entrou e ficou parado na porta. Ele tinha acabado de chegar no presídio, condenado a 15 anos por latrocínio, e estava com aquela cara de quem perdeu toda a esperança. Depois do louvor, ele se aproximou de mim e perguntou: "Você é o pastor que matou aquela família e confessou?" Eu respirei fundo e respondi: "Sou eu sim, por quê?" Ele começou a chorar ali mesmo, porque se Deus perdoou você, então ainda tem esperança para mim. Aquele momento me fez entender uma coisa que eu nunca tinha compreendido nos meus 8 anos de ministério lá fora. Quando eu era o pastor famoso, ungido, o homem do milagre, as pessoas me admiravam, mas não se identificavam comigo. Eu estava num pedestal alto demais, distante demais, santo demais. Agora, como assassino condenado, homem que traiu tudo e todos, eu finalmente posso falar de graça de verdade. Porque graça só faz sentido para quem sabe que não merece nada. Esses 35 homens na prisão entendem o evangelho melhor que os 2.000 que eu tinha na mega igreja, porque eles sabem exatamente o que são. Pecadores precisando desesperadamente de um Salvador. A Ana me visitou pela primeira vez em 2 anos no mês passado, e foi um dos dias mais importantes da minha vida. Ela entrou na sala de visitas magra, mais saudável, recuperada da anorexia, com os olhos claros e um sorriso tímido no rosto. "Pai, eu te perdoei", ela disse, segurando minhas mãos através do vidro. "Levei 2 anos para conseguir. Fiz terapia, voltei para a igreja, li sua carta umas 50 vezes. Mas eu perdoei de verdade." Ela me contou que agora congrega numa igreja pequena em Minas Gerais, que voltou a comer normalmente, que está fazendo faculdade de psicologia para ajudar outras pessoas que passaram por traumas familiares. "Pai, de um jeito estranho, sua queda me salvou", ela disse, "porque me mostrou que ninguém está acima de cair. E isso me fez buscar a Deus de verdade, não a imagem de Deus. O Davi me visita uma vez por ano, sempre no meu aniversário. Ele continua ateu, não mudou de opinião sobre religião, mas me respeita de uma forma que não me respeitava antes. Na última visita, ele disse algo profundo: "Pai, quando você era pastor famoso, eu te odiava porque você era hipócrita. Agora que você está preso, eu não te odeio mais, porque você finalmente é honesto." Ele trabalha como professor de história, mora com uma namorada, é uma pessoa boa e justa, mesmo sem acreditar em Deus. Eu oro por ele todo dia, não para ele virar crente, mas para ele ser feliz. E de alguma forma estranha, acho que minhas orações agora têm mais peso que quando eu era pastor mentiroso pregando para milhares. A Mariana eu não vejo há mais de 2 anos e provavelmente nunca mais verei. Ela se divorciou, voltou a trabalhar como caixa de supermercado em Minas Gerais. Mora numa casa simples com a Ana. Pelo que a Ana me conta, ela está em paz agora. Pobre de novo, mas em paz. Ela não me perdoou e talvez nunca perdoe.
E eu entendo perfeitamente porque foram 20 anos de casamento que eu joguei no lixo. Às vezes eu penso em como seria diferente se eu tivesse ficado contente com aqueles 80 membros na igreja pequena, com o Corolla usado, com a vida simples. Mas aí eu lembro que orgulho não precisa de muito para crescer. Ele cresce até na pobreza se você deixar. O Anderson conseguiu se recuperar depois de tocar o fundo. Ele parou de beber em 2024, voltou a tocar guitarra em cultos de uma igreja pequena e até se reconciliou com a ex-esposa como amigos. Eles não voltaram a casar, mas dividem a guarda dos filhos de forma saudável agora. Ele não me visita e entendo o porquê. Eu destruí a vida dele por pura maldade. Manipulei ele quando estava vulnerável, usei a fraqueza dele contra ele mesmo. Mas ele mandou uma mensagem através do Davi dizendo: diga para o Josué que eu o perdoei, mas preciso de distância. Espero que Deus restaure ele como está me restaurando. Uma coisa que mudou radicalmente é minha relação com a Bíblia. Quando eu era pastor famoso, eu lia a Bíblia para preparar sermões, para impressionar pessoas, para achar versículos que justificassem o que eu queria fazer. Agora eu leio para sobreviver. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Leio devagar. Deixo as palavras penetrarem fundo. Choro em passagens que li 1000 vezes, mas nunca tinha realmente entendido. Teve um dia que li a parábola do filho pródigo e tive que parar porque estava soluçando tão alto que acordei outros presos. Porque pela primeira vez eu entendi que eu era aquele filho que tinha desperdiçado tudo, que tinha escolhido porcos ao invés do pai, e que mesmo assim havia um caminho de volta. Semana passada, um dos presos do meu grupo, um cara chamado Rodrigo, que estava cumprindo pena por tráfico, me fez uma pergunta difícil. Pastor, se você pudesse voltar no tempo para o dia que aquela arma não disparou, você mudaria alguma coisa? Eu pensei bastante antes de responder. Rodrigo, se eu pudesse voltar, eu teria ficado de joelhos naquele púlpito e agradecido a Deus de verdade. Eu disse, teria entendido que o milagre não foi para me fazer famoso, mas para me mostrar que ele é real. Mas eu transformei a graça em trampolim para o ego e o resto foi consequência. Ele ficou pensativo e depois disse, pelo menos agora você está sendo real, pastor. E isso vale mais que qualquer milagre. Hoje de manhã, durante nosso culto de domingo, eu preguei sobre arrependimento genuíno. Fiquei em pé naquele caixote de madeira, olhando para aqueles 35 homens de uniformes laranja, rostos marcados pelo crime e pela vida dura, e disse, irmãos, eu pastoreei mega igreja, tive carro importado, mansão, programa de TV, conheci políticos e celebridades, preguei para 100 mil pessoas ao mesmo tempo, mas só agora, aqui, nesta cela fedorenta, com vocês 35, eu realmente conheci Jesus. Porque aqui não tem fama, dinheiro ou mentira. Só tem nós, Ele e a verdade nua e crua. E isso, irmãos, é suficiente. Isso é mais que suficiente. Um dos presos gritou do fundo, glória a Deus, pastor! E outros repetiram e começaram a bater palmas, e por um momento, aquela cela cinza e fria se transformou em santuário verdadeiro. Olhei para aqueles homens, assassinos, traficantes, estupradores, ladrões, a escória da sociedade como o mundo os chama. Mas eu via templos do Espírito Santo em construção, homens sendo restaurados tijolo por tijolo, devagar e dolorosamente, mas sendo restaurados. E eu era um deles, não o líder especial, não o ungido diferenciado, apenas mais um pecador agarrado à cruz porque não tinha mais nada para se agarrar. Ainda faltam 32 anos e 5 meses para eu sair daqui. Se eu viver até lá, vou ter 81 anos. Provavelmente vou morrer na prisão, e de certa forma isso é justo. 3 pessoas morreram por minha causa. Várias outras tiveram vidas destruídas. Eu causei dor imensurável. Mas mesmo aqui, mesmo condenado, mesmo pagando o preço dos meus crimes,
Eu tenho uma paz que nunca tive quando era livre, porque agora eu sei quem eu sou de verdade. Não sou o pastor do milagre, não sou o homem ungido, não sou especial. Sou apenas Josué, pecador perdoado, servo inútil que finalmente entendeu o que é graça. Termino essa história olhando pela janela gradeada da cela, vendo o sol nascer sobre o Rio de Janeiro lá longe. É o mesmo sol que brilhava quando eu era pastor famoso, mas agora eu o vejo com outros olhos. Olhos de gratidão, olhos de quem entende que cada dia é um presente imerecido. Ricardo precisou de uma arma que não disparou para conhecer a Deus. Eu precisei me tornar a própria arma e finalmente ser desarmado para conhecê-lo de verdade. O verdadeiro milagre não foi o dia em que ninguém morreu naquela igreja de Duque de Caxias. O verdadeiro milagre é que um homem morto há 5 anos, assassino, traidor e mentiroso, decidiu finalmente viver. E descobriu que mesmo no fundo do poço, mesmo condenado e odiado, a graça de Deus alcança, sempre alcança.